Opa, vamos fazer a resolução dessa questão, tá? Que você pediu para mim hoje. Diz assim, ó. O fenômeno da retroreflexão pode ser descrito como o fato de um raio de luz emergente após a reflexão dos espelhos planos dispostos convenientemente formar um raio paralelo ao incidente. Esse fenômeno tem muitas aplicações práticas. No conjunto de dois espelhos planos mostrados na figura, o raio emergente intersecta o raio incidente em um ângulo beta, da forma que os espelhos estão dispostos, esse conjunto não constitui um retrorefletor. Por quê? Porque os raios de luz se cruzam e ele quer que os raios de luz saiam paralelos, tá? Vou voltar aqui, ó. Ele vai ter que retornar paralelo. Ficou tudo feio aqui minha figura, escapou a mão. Paralelo ao raio incidente, tá bom? E aí, o que ele vai falar para nós ainda? Determine o ângulo beta, tá? Então ele quer saber o beta em função do θ. Então tem que relacionar os dois ângulos para a situação apresentada. E ele quer que a gente determine o ângulo θ em radiano para que ele constitua um retrorefletor. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos por partes aqui. Eu já tracei as duas retas normais para poder ganhar um tempo, tá? Enquanto eu copiei a figura nesse softwarezinho de escrita aqui. Tá? Então tem a normal 1 e a normal 2. E aí, lógico, né, se elas são as normais, elas formam um ângulo de 90 graus com a superfície, tanto aqui, ó, tá? Quanto aqui. Então a gente vai dividir esses ângulos em 4 quadrantes de 90 graus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar nome para esses ângulos aqui. Se esse ângulo aqui, ó, esse aqui, ó, é o ângulo de incidência, está chegando na primeira face aqui, eu vou chamar ele de I. E aí, pelo princípio da ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão, né, lei da reflexão, este ângulo aqui, ó, também tem que ser I. Ó, a participação do Bob, meu cachorro latindo aí fora. O que rola? Como a normal forma um ângulo de 90 graus com a superfície, este ângulozinho que eu vou marcar em preto aqui, ó, tá? Esse que está do lado de cá, de fora, ele tem que ser 90 menos I. Por que 90 menos I? Porque a normal forma um ângulo de 90. Se eu já tenho I para o lado de cá, esse ângulo é 90 menos I. Tá? Eu não sei como é que foi a solução que você viu pela internet. A gente tem várias possibilidades de fazer. Uma delas é essa. Esse triângulo aqui, ó, é um triângulo qualquer. Só que a soma dos ângulos de um triângulo qualquer sempre tem que dar 180. Então o que rola para este triângulo aqui? Se eu pegar o θ, somar com 90 menos I, e somar com este ângulo que eu vou chamar de alfa, este aqui, ó, tá bom? Este ângulo alfa, o resultado tem que dar 180. Eu estou indo por um caminho só de soma de ângulos aqui, né? De fazer soma de ângulo de triângulo, que na minha opinião é o caminho mais fácil para resolver. Eu vou isolar o alfa, tá? Eu vou passar todos os outros termos para lá, ó. O alfa sozinho vai ficar igual a 180 menos o θ menos 90 mais I. Tá? O alfa sozinho, todos os outros eu passei mudando o sinal. Então, menos θ, menos 90 mais I. Ué, quem que é o meu alfa, então? 180 menos 90. O alfa é 90 mais I menos o θ. Beleza? Bom, se esse cara é o alfa, aí eu vou marcar um ângulo aqui dentro, que eu vou chamar de I', ó. Este aqui. Que é o mesmo que eu tenho do lado de cá. Apesar da figura não estar muito bem feita. Tá? A figura da Unesp não está com uma escala muito bem feita. Ó. Este ângulo aqui é o I', e este ângulo aqui também é o I'. Tá? Ângulo de incidência na segunda face igual ao ângulo de reflexão. Quanto que vale cada um desses ângulos I'? Bom, o alfa eu conheço. O I' é o ângulo que somado com alfa dá 90. Por quê? É o ângulo da normal, ó. Alfa mais I' tem que dar 90. Então, o I' que a gente quer saber é 90 graus menos o alfa. Como o alfa a gente sabe quem é, o I' vai ser igual a 90 graus menos, abre parênteses porque o alfa a gente conhece. Então, menos 90 mais I
menos o θ. Né? Esse é o alfa que a gente tinha aqui, ó. Distribui o negativo lá dentro. Vou pular uma linha, tá? I' vai ser igual a 90 graus menos 90 graus menos I mais o θ. O que rola? 90 com 90 a gente vai cortar. E aí eu criei uma relação entre o I', o I e o θ. Ó, o seu I', ele é θ menos o I. Aí você fala, pô, por que você está fazendo tudo isso? Porque este ângulo beta, ele é oposto pelo vértice a esse aqui, ó. Esse é beta também. E aí, no triângulo que eu tenho aqui dentro, formado pelos raios de luz, ele tem que dar 180 graus. Se ele tem que dar 180 graus, dá uma olhada, ó, para o triângulo aqui de dentro, tá? 2I, I de incidência e I de reflexão, mais 2I', beleza? Incidência e reflexão aqui, mais o beta, tem que dar 180 graus. Eu vou fazer a conta em grau, depois a gente converte para radiano, já que a resposta era em radianos, tá bom? Quem é o I'? θ menos I. Então, ó, 2I mais 2 vezes θ menos I mais beta igual a 180. Multiplica distributivamente, ó. 2I mais 2θ menos 2I, tá? Minha letra tá bem feinha, hein? Mais beta igual a 180. O que vai acontecer aqui? 2I com 2I, ó, vai cortar. O que ele quer saber da gente? Ele quer saber da gente o beta em função do θ. Então eu vou deixar o beta sozinho. Eu vou pegar o 2θ e vou mandar para lá. Se a gente pegar o beta e mandar para o 2θ e mandar para lá, o beta ele vale 180 graus menos 2 vezes o θ. Beleza? 180 graus menos 2 vezes o θ. Aqui está em grau. Se quiser em radiano, é só colocar π no lugar do beta. Ó. Então o beta ele é π radianos menos 2θ. Beleza? Então a primeira parte da sua questão, que é relacionar o beta com o θ, está feita aqui. Foi. O que eu usei? Só ângulos de incidência igual de reflexão e basicamente, né? Ângulos de triângulo, 180 graus, e o fato de que a normal tem que formar 90. Eu vou subir um pouquinho. Quando ele fala pra gente que o raio de luz emergente tem que ser paralelo ao incidente, é alguma coisa mais ou menos, eu vou fazer de rascunho aqui, tá? Na vergonha aqui, mas ó, é mais ou menos assim. Se o meu I, meu ângulo raio incidente fosse para cá, ele ia bater 2 vezes no espelho e ele ia voltar para cá. Tá? Para isso aqui acontecer, raios que são paralelos, eu tenho duas opções. Ou o ângulo entre eles, o beta, seria 0, porque eles são paralelos apontando para o mesmo lado. Se o beta pode ser 0, ou o beta deveria ser 180. Tá? Vou falar de novo. Ó. Por quê? Raios paralelos eu tenho essa opção. Eu vou colocar um terceiro raio aqui. Ó. Ou meu raio, pense em vetor. Para cá também seria paralelo. Tá? Do ponto de vista matemático, se eu falar para você que o beta vale 180, ficaria estranho, porque ó, 180 desse lado, 180 desse, daria 0. Seu θ seria 0. Quer dizer, o seu espelho ia estar fechado. Aí você fala assim, faz sentido isso? Matematicamente faz. Se o espelho está fechado, meu raio de luz continua se propagando em linha reta. Ele não muda de direção. Só que para a gente isso não serve. Eu quero que o raio de luz sofra 2 reflexões. Então a gente não vai usar o beta de 180, porque matematicamente ele não resolve. Eu vou usar o beta de 0. Tudo bem? Então o beta vai ser 0. Tanto faz, né? 0 radianos ou 0 graus. Não sei se ficou claro isso, né? Mas se você colocar, né, as opções, ó, paralelos para o mesmo lado, paralelos para lados opostos seria 0. Matematicamente um deles fica ruim. Então a gente vai considerar que o beta é 0 para eles serem paralelos.
Se o beta é 0, 0 é igual a π menos 2θ. Aí você vai passar 2θ para cá. 2θ é igual a π. O θ vale π sobre 2, ou 90 graus, radianos. Se o seu θ, o ângulo entre os dois espelhos, for de 90 graus, qualquer raio de luz que incide num deles, reflete no outro, reflete em um, reflete no outro e volta paralelo ao inicial. Tá? Então aí a gente vai ter um retrorefletor. Depois, se for o caso, eu posso mostrar isso para você em aula. Beleza? Espero ter te ajudado aí, juízo.